você falou que a galera que tá começando agora, aquele copywriter que tá testando suas primeiras copies, fazendo suas primeiras vendas. Então, na sua visão, quais são as principais habilidades que um copywriter hoje, em 2023, precisa desenvolver? Ele é interessante que ele saiba entender realmente essa visão de, para ele não começar nada do zero, se perder, escrever qualquer coisa meio desconexa, o ideal é você ter alguma daquelas estruturas básicas que as pessoas escrevem, os produtores escrevem, as copies que estão vendendo mais hoje em dia. Normalmente o pessoal fala de, para renda extra usa VSL Express, para saúde usa o script do Stefan, para relacionamento usa o script do Cris Haddad, por exemplo. Mas é um pouco mais essa visão de ter uma noção clara de seguir mais ou menos, a minha visão, tá? Seguir mais ou menos essas estruturas padrões, porque efetivamente, se você olhar para o mercado americano, eles vão ter seguido algumas dessas estruturas, mas não só seguir as estruturas como um pontapé inicial, principalmente como você falou, o cara que está começando a fazer essas primeiras vendas, botar sua primeira copy, mas ao mesmo tempo isso numa visão mais macro, né? Numa visão mais ampla, mas numa visão mais micro, realmente o que eu penso e o que eu faço muito revisão de copy, e às vezes coloco lá no canal no YouTube, nessa visão de entender ali meio que de parágrafo por parágrafo, de blocos em blocos, o que o produtor está comunicando naquela copy, no sentido de pode ter ajudado ele ter aquele nível de faturamento de 6, 7, 8 dígitos com aquela copy. Então, aquela visão de, ele está começando com uma chamada de uma quebra de padrão com, não sei, vou chutar, algum susto, ou algo muito acelerado. Tipo, você vê as copies do VShred, por exemplo. Uma baita empresa do mercado americano, fatura 8, 9 dígitos por ano em dólar. Aquela visão de todos os anúncios dele de YouTube Ads tem uma quebra de padrão acelerada e tudo mais, fazendo uns movimentos bem aleatórios. Então, você pega algumas visões assim de, será que se eu testar uma coisa desse formato, será que pode dar certo? Então, ter essa visão um pouco mais clara de entender, não copiar, não traduzir, mas entender a comunicação no subconsciente da pessoa, de em cada parte da cópia ali, dentro, né, olhando de forma mais micro, o que ele está querendo comunicar, realmente eu acho interessante. Então, tem alguns estágios assim, resumindo, de forma mais macro, começar talvez uma dessas maiores estruturas, mas de uma forma menor, de uma forma mais micro, olhar realmente ali de blocos, parágrafo por parágrafo, o que essas copies estão querendo comunicar. Então, acho muito importante. talvez um copywriter hoje iniciante precisa desenvolver a habilidade de uma visão mais analítica, para poder conseguir analisar o que já está funcionando e ver como colocar aquilo no seu negócio. Eu gosto. Esse é um grande pilar, né? Mas quem traz realmente, quem consegue desenvolver, por exemplo, a parte mais empática com aquele público-alvo, a Legal. parte mais de storytelling, quem tem uma visão um pouco mais clara. Tem gente que vem do mercado offline de vendas, por exemplo, para trabalhar com copy. Então, tem gente que vem do lado jornalístico para trabalhar com copy. Então, tem algumas outras habilidades que vão te dar alguns acréscimos ali de velocidade, talvez de taxa de conversão, que vão somar com algumas habilidades, por exemplo, um pouco mais analíticas ali de blocos, né? Para poder entender realmente o que está funcionando nas copies hoje em dia e, ao mesmo tempo, ter uma clareza de como você vai encaixar isso para o seu nicho, para o seu projeto. Legal você dizer isso, porque de pessoas que vêm das vendas e trabalham com copy, ou pessoas que vêm do jornalismo, porque copy é comunicação, né, no final das contas. E aí, se uma pessoa é muito boa em vendas, ela não vai ter muita dificuldade para aprender copy, por exemplo, porque aí ela vai trazer tudo que ela já sabe ali no offline para escrita de forma persuasiva. Então, talvez ajude realmente essas outras habilidades. Quando a gente fala de pessoas que já têm um pouco mais de experiência, que no seu caso aí são seus mentorados, né? Que são pessoas que já trabalham, já estão ali no game. Quais são os principais erros, os erros mais comuns que você identifica nos copywriters hoje em dia que você ajuda, mentora?